Nos confins da memória coletiva brasileira, habita uma figura que transcendeu o mero entretenimento para se tornar um verdadeiro fenômeno cultural. Xuxa, a rainha dos baixinhos, não era apenas uma apresentadora de televisão. Ela era um universo de cores, canções e sonhos que embalou a infância de milhões de crianças nos anos 80 e 90. Sua imagem, luminosa e sorridente, irradiava dos palcos grandiosos dos seus programas, das capas de discos e das prateleiras de brinquedos, marcando uma geração com sua energia contagiante e seu carisma inegável. Para muitos, crescer com a Xuxa era ter um pedaço de magia pura, um refúgio de alegria em frente à tela. A nostalgia por essa era dourada ainda hoje provoca um suspiro, uma lembrança de tempos mais simples, onde a maior preocupação era aprender a coreografia de Hilarie ou esperar ansiosamente pelo próximo Parabéns da Xuxa. Contudo, por trás do brilho ofuscante e da reverência quase divina, começaram a surgir sussurros. Eram vozes baixas, inicialmente, que questionavam a pureza daquele fenômeno. As primeiras teorias, aparentemente inocentes, giravam em torno de mensagens subliminares. Dizia-se que, ao tocar certas músicas de seus álbuns ao contrário, frases sinistras e demoníacas se revelavam. A melodia alegre de Doce Mel ou Brincar de Índio supostamente escondia invocações a entidades malignas, uma ideia que se espalhou como pólvora em uma época de pouca informação e muita imaginação. De uma curiosidade boba, a história rapidamente escalou para um certo medo, especialmente entre os pais que viam seus filhos idolatrando uma figura que, para alguns, começava a ser associada a algo sombrio. O pânico atingiu um novo patamar com a lenda urbana da boneca Xuxinha. Não era qualquer boneca. Era a representação física da ícone, um desejo de consumo para cada criança. Mas a lenda contava que algumas dessas bonecas ganhavam vida, movendo-se sozinhas à noite, ou pior, proferindo palavras assustadoras com a voz da própria Xuxa. Relatos, muitos deles fictícios e amplamente exagerados, de crianças que alegavam ter tido experiências estranhas com a boneca, surgiram em escolas e vizinhanças. A boneca, antes um símbolo de carinho, transformou-se em um objeto de terror, intensificando a associação da figura da Xuxa com algo inexplicável, talvez até sobrenatural. O medo coletivo era palpável, e a paranoia se instalava nos lares brasileiros. Essas histórias, alimentadas por uma mistura de boatos, ingenuidade e, em muitos casos, por grupos religiosos mais conservadores, deram origem a teorias da conspiração cada vez mais elaboradas. A conexão da Xuxa com o ocultismo e o satanismo tornou-se um tema recorrente. Afirmava-se que ela seria um instrumento de forças maiores, uma marionete em um jogo de poder das trevas, usando sua influência sobre as crianças para propósitos malignos. O brilho de seu programa, os símbolos que usava e até mesmo seus gestos eram dissecados e reinterpretados como evidências de um pacto sombrio. Essas narrativas, por mais descabidas que parecessem, tiveram um impacto profundo na percepção da artista e de seu trabalho, manchando sua imagem para uma parcela significativa do público. Diante do crescente turbilhão de acusações, a equipe da Xuxa e ela própria tentaram, a princípio, desmentir as alegações. Em entrevistas e comunicados, buscavam tranquilizar o público, explicando que tudo não passava de mal-entendidos ou interpretações equivocadas. Xuxa, com sua voz embargada, chegou a chorar em rede nacional, implorando para que as pessoas não acreditassem nas histórias que a difamavam. Contudo, a descrença já havia se enraizado em parte do público. Para muitos, as desculpas eram apenas uma tentativa de encobrir uma verdade perturbadora. A semente da dúvida estava plantada, e o mistério, longe de ser solucionado, apenas se aprofundava. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A semente da dúvida, que havia sido plantada,
começou a germinar e crescer, transformando-se em uma árvore sombria, cujos galhos se estendiam por todo o universo da Xuxa. As teorias, antes restritas a mensagens subliminares em músicas e à boneca Xuxinha, agora se expandiam como uma névoa densa, envolvendo outros elementos do programa e da própria imagem da Rainha dos Baixinhos. Símbolos que antes pareciam inocentes, um desenho na cenografia, um gesto feito com a mão, a cor de uma roupa, eram agora analisados minuciosamente, virando provas de uma conspiração maior. Convidados, figurinistas, até mesmo a ordem dos quadros do programa eram dissecados por uma legião crescente de investigadores. A busca por essas provas se tornou uma obsessão para muitos. Vídeos antigos, antes guardados como relíquias da infância, eram revisados à exaustão, pausados, rebobinados, e cada frame era escrutinado em busca de algo que confirmasse as suspeitas. A internet, ainda em seus primórdios, e as comunidades offline, em reuniões secretas ou conversas de corredor, se tornaram caldeirões onde essas teorias eram fervidas, compartilhadas e aprimoradas. Grupos dedicados a decifrar os mistérios da Xuxa surgiram, alimentando-se mutuamente de suposições e interpretações muitas vezes delirantes, mas que, para eles, faziam todo o sentido. Era um efeito bola de neve, ganhando massa e velocidade a cada novo boato, a cada nova revelação. Para o público, especialmente para os milhões de crianças e adolescentes que cresceram com a Xuxa e a tinham como um farol de pureza e alegria, o impacto emocional era devastador. O sentimento de admiração e carinho começou a ser corroído por uma sensação de engano e até mesmo traição, como sua ídola, aquela que ensinou a amar e a sonhar, poderia estar envolvida em algo tão sombrio? O dilema era cruel. Manter a fé na figura angelical ou ceder ao medo das acusações que se espalhavam por toda parte. Muitos, infelizmente, sucumbiram ao pânico. Surgiram depoimentos, alguns reais, muitos fictícios, de ex-fãs que, com o coração partido, abandonaram a Xuxa, jogando fora seus discos, bonecas e revistas, num ato simbólico de repúdio àquilo que consideravam uma farsa demoníaca. Enquanto a lenda se adensava, poucos se lembravam do lado humano por trás de toda a controvérsia. Xuxa, uma mulher em seu auge de fama, enfrentava não apenas os desafios da vida pessoal, mas também a pressão insana de ser um ícone global sob um ataque sem precedentes. As acusações de satanismo e manipulação infantil eram mais do que meros boatos, eram golpes diretos à sua reputação, à sua essência como artista e pessoa. Por trás do brilho dos holofotes e dos sorrisos ensaiados para as câmeras, havia uma mulher real, vulnerável, lidando com uma crise de imagem que parecia não ter fim, uma batalha que ela não havia escolhido lutar. As teorias, por sua vez, evoluíram. A ideia de que Xuxa era um instrumento de forças ocultas levou à especulação de que ela não agia sozinha. Quem estaria por trás dela? Quem a manipulava? A busca por um mentor ou controlador se tornou o novo foco. Figuras obscuras nos bastidores, empresários com interesses escusos, ou até mesmo seitas secretas eram apontados como os verdadeiros cérebros por trás da suposta conspiração. O suspense sobre quem realmente estaria puxando as cordas, caso as teorias fossem verdadeiras, adicionava uma camada de mistério e perigo à narrativa, transformando a história da Xuxa em um thriller de proporções nacionais. Então, em meio a essa atmosfera de paranoia e caça às bruxas, surgiu uma revelação inesperada, um testemunho que prometia desvendar um pouco da verdade. Uma pessoa próxima à produção da época, cujo nome jamais foi explicitamente revelado, mas cuja existência era sussurrada em círculos mais fechados, teria se manifestado. O relato, detalhado e chocante,
descrevia um evento nos bastidores, um encontro secreto, uma conversa cifrada ou um objeto estranho que poderia ser interpretado como uma evidência irrefutável das teorias. Esse testemunho, embora questionável em sua veracidade e muitas vezes contraditório, serviu para reacender as chamas da dúvida e jogar mais lenha na fogueira da conspiração. A parte 2 termina com essa revelação chocante, deixando o espectador em suspense, sem saber se o que acabara de ouvir era a chave para a verdade ou apenas mais uma peça no intrincado quebra-cabeça da lenda da Xuxa. A intensificação das acusações e a pressão incessante da mídia alcançaram um ponto de ebulição, forçando Xuxa a uma decisão crucial. Aqueles sussurros que antes eram desmentidos com delicadeza e lágrimas, agora exigiam uma resposta contundente, um confronto direto que pudesse finalmente limpar o seu nome. Era o momento de a Rainha dos Baixinhos, que por tantos anos havia sido o alvo passivo de teorias infundadas, tomar as rédeas da narrativa. A preparação para este momento de limpeza de sua imagem não seria fácil. Exigiria coragem e a exposição de feridas profundas, mas era a única forma de silenciar as vozes que a perseguiam. Com uma determinação renovada, Xuxa e sua equipe se dedicaram a desmistificar cada uma das provas apresentadas pelos teóricos. As melodias invertidas, que supostamente revelavam mensagens satânicas, foram analisadas por linguistas e especialistas em acústica. Eles demonstraram que a mente humana, em sua busca por padrões, é capaz de encontrar significado em ruídos aleatórios, um fenômeno conhecido como pareidolia auditiva. As supostas frases sinistras não passavam de sons ininteligíveis que o cérebro, sob a sugestão de uma teoria conspiratória, interpretava como palavras. Não havia pacto, apenas a engenhosidade da percepção humana em criar ordem a partir do caos. Os símbolos e gestos, antes vistos como evidências de ocultismo, foram contextualizados por historiadores e estudiosos de simbologia. Muitos eram elementos comuns da cultura pop da época, referências artísticas ou simplesmente movimentos coreográficos sem qualquer intenção maligna. Psicólogos explicaram como a sugestão e o medo coletivo podem moldar a interpretação da realidade, levando as pessoas a verem aquilo que esperam ver, especialmente quando expostas a narrativas sensacionalistas e carregadas emocionalmente. A boneca Xuxinha, que tantos pesadelos causou, foi submetida a perícias técnicas que comprovaram sua inanimidade, desvendando a lenda como um misto de histeria coletiva e a impressionabilidade da mente infantil. Por trás de todas as acusações e da aparente frieza das análises, estava a figura humana de Xuxa, uma mulher que havia suportado anos de ataques implacáveis. Sua resiliência, sua capacidade de se reerguer após cada golpe, era um testemunho de sua força interior. Ela não era apenas um ícone, mas uma pessoa de carne e osso, com sentimentos e vulnerabilidades. A pressão de ser constantemente julgada, difamada e associada a algo tão repulsivo como o satanismo poderia ter destruído qualquer um. Contudo, Xuxa encontrou amparo na família e no amor incondicional dos verdadeiros fãs, aqueles que, apesar do turbilhão de mentiras, permaneceram fiéis, enxergando nela a artista e a pessoa de bom coração que sempre foi. A mensagem que emergia dessa luta era clara. A verdade, por mais que demore a vir à tona, sempre prevalece. O legado duradouro de Xuxa não seria definido pelas sombras das teorias da conspiração, mas sim pelo impacto positivo que ela teve na vida de milhões de crianças. O amor incondicional dos fãs que resistiram à tempestade era a prova viva de que sua obra transcende qualquer boato. Ela proporcionou alegria, ensinou valores, estimulou a imaginação e criou memórias afetivas que perdurariam por gerações.
O verdadeiro poder de Xuxa estava na conexão humana que estabeleceu, na felicidade que distribuiu e na magia que trouxe para tantos lares brasileiros. Assim, Xuxa emergiu dessa provação não apenas ilesa, mas fortalecida, reafirmando seu lugar como um ícone atemporal, capaz de transcender as sombras que tentaram ofuscá-la. Sua história serve como uma profunda reflexão sobre o poder das lendas urbanas e, mais recentemente, das fake news em nossa sociedade. Ela nos lembra da importância de questionar, de buscar a verdade com discernimento e de não ceder ao pânico coletivo. Mas, acima de tudo, a saga de Xuxa é um lembrete de que, mesmo diante das mais cruéis adversidades, o valor do entretenimento, da arte e da alegria genuína sempre encontrará seu caminho para brilhar novamente, mais forte do que nunca. A rainha, afinal, provou que seu reinado era de luz e não de trevas.